Alô, bom dia, salve, salve, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. E ontem, dia 28, quarta-feira, fez o seu primeiro discurso como presidente da nação, o professor rural Pedro Castilho, no Peru. Pedro Castilho, para quem não sabe, é comunista e teve uma vitória muito apertada nas urnas, o que gerou muita suspeita e paira ainda a suspeita de que houve fraude na vitória do comunista Pedro Castilho. Bem, ontem, na posse de Pedro Castilho, um discurso que não deixa dúvidas. O Peru pode estar dando adeus à liberdade. Eu anotei aqui 6 pontos interessantes do discurso. O primeiro diz respeito à Constituição. Ele disse que sim, mandará um projeto para a mudança da Constituição. Ele disse que enviará ao Congresso um projeto de reforma da Constituição promulgado em 1993 pelo então presidente Alberto Fujimori. Ele disse: apresentaremos ao Congresso, respeitando o procedimento de reforma constitucional, um projeto de lei. Esperamos que seja aprovado e ratificado em referendo, frisou ele ao referir que a Assembleia Constituinte se dedicará a preparar um projeto de Constituição como um produto do debate político. Claro, mudar a Constituição, torná-la comunista, evidentemente. O segundo ponto que eu destaquei foi em relação à economia. Ele disse no discurso que a estatal Petroperú vai participar de toda a cadeia da indústria do petróleo, em busca de regularizar o preço final dos combustíveis. É aquela história, vamos meter a mão na economia, estatizar tudo para ditar o preço das coisas. Acontece que é preciso combinar com a realidade e, via de regra, não dá certo. O que Pedro Castilho está anunciando aí é que ele dará um passa para lá nas indústrias norte-americanas e europeias que ajudam na produção na confecção de produtos baseados no petróleo. Toda a cadeia agora ficará na mão de Pedro Castilho e o Partido Comunista. E o partido de Pedro Castilho, Peru Livre, que é um partido comunista, claro. E nós sabemos bem como essa história termina. Bem, ele chegou a dizer que a Petroperú não será financiada com subsídios, mas a estatal terá que participar do mercado e gerar lucro. Sim, isso na teoria. Acontece que, agigantando a estatal, ela servirá principalmente como um cabide de emprego para colocar todos os defensores do regime lá dentro, para ganharem bem, sabe como é que é, e fazer o seu curral eleitoral, como foi feito aqui no passado. Aliás, diga-se de passagem. Outro ponto que eu anotei, ele disse ainda que vai promover a criação de um agrobanco estatal com o objetivo de reativar o setor agrícola, no qual irá também afetar fundos públicos aos agricultores organizados. Aqui, a mão do Estado, claro, não poderia ficar ausente da agroindústria. Um banco estatal para dar financiamento a apenas aqueles simpatizantes com o governo. Isso aconteceu na Venezuela. Estatizou-se a linha de crédito para o agronegócio e aí começou aquela história de só receber financiamento e semente e produtos agrícolas quem era fiel ao regime. E deu no que deu. A Venezuela simplesmente carece de alimentos hoje. Castilho, o quarto ponto que eu anotei, Castilho também se referiu à situação educacional. Aqui tem tudo a ver com batalha cultural. E anunciou que declarará a educação pública como emergência educacional, dobrando assim o orçamento do setor. Mais dinheiro, mais cabide de empregos para professores marxistas. É isso aí. E quinto ponto, anotei também um quinto ponto.
em uma das passagens que surpreenderam até mesmo os esquerdistas. Castilho afirmou que a geração nem, aquela que nem trabalha, nem estuda, deverá cumprir obrigatoriamente um serviço militar, ou serviço militar obrigatório. E também acrescentou que planeja fortalecer os programas de serviço militar voluntário. Sabem o que é isso? É Guarda Nacional. Prepararão lá um bom ambiente para os marxistas dentro das Forças Armadas. Entenderam? Pois é. E também os jovenzinhos, claro, uma vez empunhando os seus fuzis das Forças Armadas, terão uma educação marxista de como defender a pátria. Se la pátria soy yo. Bem, o sexto ponto que eu anotei aqui, ele anunciou que não vai dirigir o país a partir do Palácio Pizarro. Isso parece irrelevante, mas não é. Vejam por quê. O Palácio Pizarro é a casa do governo. Ele disse que não vai administrar o país daquela casa porque pretende transformá-la num museu. Disse ele, não vou governar da casa de Pizarro, porque acho que temos que romper com os símbolos coloniais. É por isso que eu coloquei com destaque essa fala. Vamos ceder este palácio ao novo Ministério das Culturas, para que sirva de museu e mostre a nossa história. Bem, aqui duas observações. Ministério das Culturas será o novo nome do Ministério da Educação. Ele mudará o nome. Deixará de existir o Ministério da Educação e passará a existir o Ministério das Culturas. Bom, e por que então abandonará o palácio, a casa de Pizarro? Porque, segundo ele, é um símbolo colonial. O que ele está dizendo exatamente com isso? É um símbolo cristão. O Peru é um dos países mais cristãos do mundo, mais católico do mundo, ou pelo menos era. Já nos deu dois grandes santos, São Martinho e Santa Rosa de Lima, quem não lembra? Pois é, acontece que esses símbolos coloniais que vieram lá com os espanhóis, os cristãos, aqueles que humanizaram as relações entre os xamãs e o povão, isso é passado. Vamos deixar o cristianismo de lado, porque agora o papo é outro, é marxismo na veia. Além desses tópicos, vale ressaltar também uma matéria publicada ontem pela Breitbart News, assinada por Frank Gaffney Jr. A matéria intitula-se Hoje é o Dia da Independência do Peru, normalmente uma das ocasiões para grandes celebrações em uma das nações mais importantes da América Latina. Esse é o título, mas o subtítulo diz o seguinte: o aniversário deste ano, tragicamente, pode ser o último a ser celebrado pelos peruanos em um país democrático, cada vez mais próspero e soberano. Isso parece coisa do passado. Pense nisso como uma festa de despedida do mundo livre, disse Gaffney. Uma eleição em julho, supostamente marcada por fraudes, resultou na semana passada em uma vitória estreita de Pedro Castilho, um professor marxista, acusado de ter ligações com o grupo terrorista Sendero Luminoso. Ele declarou sua intenção de reescrever a Constituição do país para, entre outras coisas, permitir cumprir mais de um mandato. Outros comunistas aproveitarão a chance para prolongarem-se no poder. Apesar de uma margem de vitória de apenas 40 mil votos, o seu partido, Partido Leninista Peru Livre, reivindica um mandato para políticas radicais que ameaçariam transformar fundamentalmente o Peru. Isso também traumatizaria ainda mais uma região que já se recupera dos efeitos cumulativos do desgoverno totalitário, da corrupção endêmica, do narcotráfico, da migração ilegal em massa
e daquela coisinha que veio lá de Wuhan, se é que eu posso falar isso ainda. O próprio partido de Castilho, Peru Livre, não esconde sua admiração por líderes esquerdistas mais revolucionários do mundo, como, por exemplo, os Castros de Cuba e Hugo Chávez e Maduro da Venezuela, que destruíram economias e países outrora prósperos ou promissores. Os manuais desses líderes envolvem, normalmente, uma combinação de nacionalizar setores-chave, e daí porque a importância do discurso ontem de Castilho em relação à Petroperu, por exemplo, e ao Banco do Agronegócio, e colocá-los no chão, impondo uma economia centralmente planejada que inevitavelmente falha em fornecer o crescimento e a prosperidade prometidos. A apreensão de redistribuição de terras e outras propriedades, com toda a turbulência social e econômica resultante, levando o pânico ao campo, envolvimento do governo com empreendimentos criminosos que prosperam com o cultivo, movimentação e venda de drogas, funcionários, juízes e agentes da lei corruptos e, não menos importante, a presença proeminente e enorme influência do pessoal cubano, iraniano e do Hezbollah também, além de russos e chineses, no setor de inteligência, segurança e negócios. Aqui o autor da matéria está dando a receita de como afundar um país, tendo em vista o que aconteceu na própria ilha de Cuba e na Venezuela mais recentemente. Nem precisaríamos, por exemplo, dizer como sofre o povo lá da Coreia do Norte. Miséria para a maioria, todos igualados na miséria, e uma casta comandada por gente envolvida com o narcotráfico, com terrorismo e, bem, etc. e tal. É isso que pode acontecer no Peru. Preocupação para quem imediatamente? Segundo o autor, para os Estados Unidos, porque o Peru, uma nação, uma das mais ricas e prósperas, pelo menos em potência do mundo, parará de subsidiar as economias mundiais com o cobre, por exemplo. O Peru é o maior exportador de cobre do mundo, mas, além disso, gerará um bolsão de miseráveis que procurará desesperadamente a fronteira sul dos Estados Unidos, como aconteceu com os venezuelanos, inchando ainda mais o país de Biden. E ele pergunta também, por que os Estados Unidos ficaram quietinhos, com grandes evidências e escandalosas evidências de fraude nessas eleições? Ele diz, claro, porque o próprio Biden e sua vice Kamala Harris estão sob escrutínio. O mesmo problema aconteceu nos Estados Unidos, mas mais do que isso, pela simpatia do governo Biden-Harris com a revolução marxista em todo o planeta. Ele termina dizendo o seguinte, e isso é preocupante para nós. Hoje foi mais uma fatia dada ao comunismo. Mais um país se torna comunista, o Peru. Quem mais está na lista? Bem, há pouco tempo atrás os Estados Unidos partiram para essa, agora o Peru. E na lista, em perspectiva, mais 3 países aqui da América do Sul. Chile, Colômbia e... Pensou no Brasil? O Brasil também entra na lista da Breitbart News como um dos países que, por conta do Covidão, pode voltar aos braços do comunismo em 2022. É o que estão dizendo os analistas norte-americanos. Biden agradece, Obama agradece, Rússia e China não precisa nem falar, o Irã também, o Hezbollah também. Aliás, o Hezbollah diz que apoia literalmente, ou com todas as suas forças, o candidato Lula para 2022. É isso aí. O comunismo voltou com tudo. Vamos ficar de olho no Peru, porque o Peru hoje pode ser o Brasil amanhã. Se não despertarmos para
esta maneira de vencer eleições suspeitas desde os Estados Unidos no ano passado. Lembram disso? É bom não esquecermos. Até depois.